Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Filho unigênito significa filho gerado de Deus, o único gerado, unigênito. O desejado de todas as nações, página 31. O dom de Cristo revela o coração do Pai. Ele testifica que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11 declara que ao passo que o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte, seu amor para com o pecador é ainda mais forte do que a morte. Havendo empreendido nossa redenção, não poupará coisa alguma por cara que lhe seja, se necessário for a finalização de sua obra. Nenhuma verdade essencial à nossa salvação é retida, nenhum milagre de misericórdia negligenciado, nenhum instrumento divino deixado de ser posto em ação. Os favores amontoam-se aos favores, as dádivas acrescentam-se às dádivas. Todo o tesouro do céu se acha franqueado àqueles que ele busca salvar. Havendo coletado as riquezas do universo e aberto os recursos do infinito poder, entrega tudo nas mãos de Cristo e diz: tudo isso é para o homem. Serve-te de tudo isso para lhe provar que não há amor maior que o meu na terra e no céu. Sua maior felicidade se achará em me amar ele a mim. O dom de Cristo Jesus para a salvação de uma raça perdida reflete o amor do Pai. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Grande Conflito, página 502. Apresentava-se agora sem escusa a culpa de Satanás. As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e o governo divinos apareceram sob sua verdadeira luz. Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que, enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Viu-se agora que, para a salvação de uma raça caída e pecadora, o governador do universo fizera o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Viu-se também que, enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado, pelo seu desejo de honras e supremacia, Cristo, a fim de destruir o pecado, se humilhara e se fizera obediente até a morte. Para a salvação de uma raça caída e pecadora, o governador do universo fez o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar. Máximo sacrifício igual à máxima demonstração de amor que Deus poderia fazer. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Mensagens Escolhidas, volume 1, 311. Dando seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, Deus manifestou ao homem caído um amor sem paralelo. Amor sem paralelo e sem igual. História da Redenção, 44 e 45. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e o sacrifício de Jesus, por consentir ele em deixar o seio de seu Pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia, e morrer uma morte ignominiosa a fim de dar sua vida por outros. Disse meu anjo assistente: pensais que o Pai entregou o seu muito amado Filho sem esforço? Não, absolutamente.
Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Vejam a magnitude do amor do Pai em decidir dar o seu filho em favor da raça culpada. Review and Herald, 14 de julho de 1891. Existe algum amor no mundo inteiro que se compare ao amor que Deus manifestou a um mundo perdido? Deus demonstrou seu amor por nós, ao nos dar todo o céu, em um único presente, o presente de seu Filho unigênito e amado. O amor de Deus deve ser levado ao conhecimento das pessoas. Não é somente o amor de Cristo ao morrer na cruz por nós, mas é o amor do Pai ao dar, ao entregar o seu Filho único para morrer por cada um de nós. Mateus 3,17, Deus diz claramente: este é o meu Filho amado. Quando chamamos de filho, é filho, filho literal, gerado e nascido de Deus. Mas a Igreja Adventista do sétimo dia, na atualidade, ensina que Jesus não é o filho literal e natural do Pai. Simplesmente é uma metáfora, é um símbolo, é uma comparação, é um filho metafórico, onde o filho simplesmente desempenha o papel de filho e o pai desempenha o papel de pai. Se isso fosse certo, leríamos João 3,16 da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho metafórico, que apenas desempenha o papel de filho, para que todo o que nele crê. Será que seria esta uma demonstração do amor de Deus? Dar um filho que não é filho? Como seria isto? Ou Jesus é o Filho de Deus, ou Deus é mentiroso. A Bíblia coloca exatamente nessas palavras, 1 João 5, 9 a 10. Este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, se ensinamos que Jesus não é realmente o Filho verdadeiro e literal de Deus, e por conseguinte, se é filho, teve alguma origem nos dias da eternidade, estamos chamando a Deus de mentiroso, porque Deus disse claramente em várias ocasiões: este é o meu Filho amado. Ora, se a sua doutrina requer que você creia que Deus não quis dizer aquilo que ele disse, então sua doutrina é uma doutrina de demônios. Você deve renunciar a essa doutrina enquanto você ainda tem tempo. Manuscrito 52, 1890. Os mundos que não haviam caído contemplaram, admiraram e adoraram, pois nunca o amor de Deus havia sido tão expresso como nessa ocasião. Quando seu amor se mostrou tão profundo, rico e amplo, que entregou ao mundo seu Filho unigênito, para que a grande obra de trazer o caráter de Deus diante do mundo, para que os homens pudessem contemplá-lo nele. Nunca o céu teve tão grande alegria como quando o tabernáculo do céu foi erguido entre os homens. Testemunhos Seletos, volume 1, 219. Para avaliar plenamente o valor da salvação, é preciso compreender o que ela custa. Em consequência das ideias limitadas acerca dos sofrimentos de Cristo, muitos estimam em pouco a grande obra de expiação. O glorioso plano da redenção humana foi produzido mediante o infinito amor de Deus, o Pai. O amor não é somente o amor de Jesus, é o amor do Pai. O glorioso plano da redenção foi concebido, foi produzido mediante o infinito amor de Deus do Pai. Neste plano divino, vê-se a mais maravilhosa manifestação de amor de Deus para com a raça caída. Um amor tal como o que se revela no dom do amado Filho de Deus causou admiração aos santos anjos.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro Caminho a Cristo, página 12, nos diz que ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto do Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Nada menos do que o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, porque o amor desperta o amor. E ao ver a manifestação de amor de Deus e amor de Cristo, os pecadores são atraídos à cruz do Calvário. Porque não nos demoramos na mais maravilhosa manifestação de amor de Deus? Porque não falamos mais desta maravilhosa manifestação de amor? Porque não pregamos e ensinamos mais? Porque não meditamos mais? Porque não contemplamos mais esta maravilhosa manifestação do amor de Deus? Review and Herald, 20 de dezembro de 1892. Mas há esperança para todos, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o amor de Deus não for apreciado e não se tornar um princípio permanente no coração endurecido para suavizar e subjugar a alma, estaremos completamente perdidos. O Senhor não tem nenhum poder de reserva com o qual influenciar o homem. Poder para suavizar e subjugar a alma. O poder do amor do Pai, do amor de Cristo, do sacrifício infinito, subjuga a alma, suaviza a alma, e se esse amor não for apreciado, não se tornar em nós um princípio permanente, estaremos completamente perdidos. Ele não pode dar maior manifestação de seu amor do que aquela que já deu. O dom mais rico do céu foi oferecido, gratuitamente para a sua aceitação. Se a demonstração do amor de Jesus não derrete e subjuga seu coração, por que meios você pode ser alcançado? Se o amor de Cristo não subjuga o coração, não derrete, não transforma, não faz com que a pessoa se entregue voluntariamente, o que mais pode alcançar o coração do pecador? Atos dos Apóstolos, página 112, diz assim: corações eram quebrantados ao apresentar ele o amor de Deus, como revelado no sacrifício de seu único Filho. E muitos eram levados a perguntar: que devo fazer para salvar-me? Testemunhos, volume 9, 254. A glória do Evangelho é ter ele base no princípio de restaurar na raça caída a imagem divina, por uma constante manifestação de beneficência. Esta obra começou nas cortes celestiais. Ali deu Deus aos seres humanos uma prova inequívoca do amor que a eles nutre. O amor do Pai, o amor de Deus, é manifestado nesta mais maravilhosa manifestação de amor. Carta 101, 1896. Menciona a Cristo como sendo o primogênito do céu e o único gerado do Pai. Carta 12, 1901. Para realizar plenamente este plano, foi decidido que Cristo, o Filho unigênito de Deus, deveria oferecer-se como sacrifício pelo pecado. Que medida pode avaliar a profundidade desse amor? Deus tornaria impossível ao homem dizer que ele poderia ter feito mais. Com Cristo, ele deu todos os recursos do céu para que nada faltasse no plano para a elevação do homem. Aqui está o amor.
cuja contemplação deveria encher a alma de gratidão inexprimível. Oh, que amor incomparável! A contemplação desse amor purificará a alma de todo egoísmo, levará o discípulo a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Redentor. Então, o amor de Deus, a manifestação do amor de Deus, entregando o seu Filho unigênito, é a base e o fundamento do plano da salvação para atrair os pecadores. É a magnitude do sacrifício que revela a magnitude do amor de Deus. Mas se Jesus não é o Filho real de Deus, o Filho legítimo, nascido de Deus, então onde está a manifestação do amor de Deus? Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Atos dos Apóstolos 131. Paulo sabia por experiência pessoal que quando um pecador, uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu Filho, e se rende à divina influência, tem lugar uma mudança de coração. E desde então, Cristo é tudo em todos. Então a mudança de coração ocorre pelo amor, transformados pelo amor. Manuscrito 586, 1910. Bem, Lúcifer estava se esforçando. Ele tinha glória nas cortes celestiais, mas estava se esforçando para ocupar o lugar de Cristo ao lado de Deus. Em seguida, ele quis ser Deus, mas não conseguiu. Cristo era o Filho unigênito de Deus, e Lúcifer, aquele anjo glorioso, iniciou uma guerra sobre o assunto, até que teve que ser lançado à terra. Cristo era o Filho unigênito de Deus, mesmo lá no céu, antes de iniciar a história do pecado e a rebelião de Lúcifer. E Lúcifer criou uma guerra sobre a filiação de Jesus, porque ele não admitia que Jesus fosse maior que ele e recebesse mais honras. Os anjos ocultariam este fato, que Cristo era o Filho unigênito de Deus, e passaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. Então os anjos maus ocultariam o fato de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Filho verdadeiro, gerado de Deus. Olhando para o alto, 156. A grande apostasia começou originalmente numa negação do amor de Deus, como é claramente revelado na palavra. Então foi feita a provisão pela qual o homem caído poderia ter uma poderosa revelação do amor de Deus e obter uma oportunidade de retornar à sua lealdade a Jeová. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está uma revelação do poder capaz de salvar até o fim. Deus é luz e amor. Mensagens Escolhidas, volume 1, 156. Satanás está determinado a que os homens não vejam o amor de Deus, que o levou a dar o seu Filho unigênito para salvar a raça perdida, pois é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. A bondade de Deus e o amor de Deus induz os homens ao arrependimento e uma entrega de si mesmos para servir a Deus. Se Jesus não é verdadeiramente o Filho de Deus, então o amor de Deus fica anulado. É isso que Satanás quer, que o amor de Deus não seja visto e não atraia os pecadores a ele. Sinais dos Tempos, 20 de novembro de 1893. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor pelo homem, expresso na oferta do seu Filho unigênito, provocou em Satanás o mais intenso ódio, tanto pelo doador quanto pelo inestimável dom. Satanás havia representado o Pai ao mundo sob uma luz falsa, e por meio desse grande dom, suas representações foram provadas falsas, pois ali estava um amor sem paralelo,
provando que o homem seria redimido por um custo inconcebível. Um custo inconcebível. A maior manifestação de amor de Deus. História da Redenção, 427. Perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho, em prol do homem. Então, o sacrifício do Pai e o sacrifício do Filho. Amor do Pai e o amor do Filho. Carta 50, 1897. Oh, que todos pudessem perceber o grande amor, o sacrifício, a benevolência e a bondade de nosso Pai Celestial ao dar seu Filho para morrer por nós. Para que, ao crermos e cumprirmos seus mandamentos, possamos ter uma doce paz, a alegria do Pai, o amor do Pai, e nos unirmos a Ele de coração, alma, mente e força, para manter a retidão e nos alinharmos com Cristo. Não é apenas o sacrifício de Cristo, é também o sacrifício do Pai. O Pai, em união amorosa e simpatia com seu Filho, sujeitou-se a sofrer com seu Filho. Ele não poupou o seu Filho unigênito, mas o entregou livremente por todos nós. Este dom de Cristo é a verdade suprema do amor de Deus e de sua paternidade, através de todos os tempos e por toda a eternidade. Então Deus sofreu com seu Filho. Não foi só o Filho, só o Cristo que sofreu pelos nossos pecados. O Pai sofreu junto com o Filho. Foi um sacrifício do Pai e do Filho para a nossa salvação. Aqui se manifesta o amor de Deus em sua paternidade. Vamos nos embriagar desse amor, para que possamos saber por experiência própria como é real, terna e alegre a experiência de compreender a paternidade de Deus. Então Deus é verdadeiramente Pai. Jesus é verdadeiramente Filho. E é isso o que nos trouxe a nossa salvação. 1 João 4,9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Se Jesus não é o Filho unigênito verdadeiro, real de Deus, então isso anula completamente a manifestação do amor de Deus ao ser humano. Materiais de 1888, página 75. É verdade que Deus deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para sofrer a pena da lei quebrada de Deus. Devemos considerar isso e refletir sobre isso. E quando nossas mentes estão constantemente refletindo sobre o amor incomparável de Deus pela raça caída, começamos a conhecer a Deus, a nos familiarizar com Ele, a ter um conhecimento de Deus e de como Jesus Cristo, quando veio ao nosso mundo, deixou de lado suas vestes reais e sua coroa real e revestiu sua divindade com humanidade. Por nossa causa, ele se tornou pobre para que, por meio de sua pobreza, pudéssemos nos tornar ricos. O Pai enviou seu Filho aqui, e bem aqui, neste pequeno átomo de mundo, foram encenadas as cenas mais grandiosas que a humanidade já conheceu. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.